Aos 58 anos, eu me tornei um sem-teto por vontade própria. Não, eu não enlouqueci e não perdi tudo no jogo. Eu fiz isso numa sala de tribunal, olhando nos olhos da mulher com quem vivi 27 anos. Eu disse: deem tudo a ela. O apartamento, o carro, as contas. Ana sorriu. Ela me olhava com triunfo, como um limão velho e espremido que finalmente pode ser jogado fora. Ela achava que era a vitória dela. Ela não sabia que a minha assinatura naquele documento não era uma capitulação. Era o gatilho de uma armadilha que eu havia preparado para ela durante 2 meses. Uma armadilha que se fecharia exatamente 1 minuto depois que ela saísse daquela sala. Conto isso para que vocês saibam. Às vezes, para vencer, é preciso dar ao inimigo tudo o que ele pede, junto com a própria ganância dele. E acreditem, essa história vale a pena ser ouvida até o fim. Enquanto organizo meus pensamentos, escrevam nos comentários de onde vocês são. Vai ser um prazer conhecer a geografia dos meus amigos. Amigos, eu entendo que histórias assim, de traição e colapso familiar, infelizmente acontecem com muita frequência. E talvez agora mesmo alguém de vocês esteja vivendo algo parecido. Permitam-me me apresentar de forma humana. Meu nome é Roberto Alves. Tenho 58 anos e quase 30 deles trabalhei como engenheiro de fiscalização técnica e controle de obras na administração municipal. Sabem qual é a essência do meu trabalho? Eu procuro defeitos ocultos. Sou aquele homem que chega a uma obra bonita, bate com um martelo na parede e diz: aqui é vazio, refaçam. Sou uma pessoa calma, metódica, talvez até um pouco entediante no dia a dia. Acontece que eu era um péssimo inspetor da minha própria casa. Deixei passar uma rachadura que surgiu na parede estrutural mais importante, e só a percebi quando o teto já começava a desabar sobre a minha cabeça. Na sala do tribunal de bairro, eu estava sentado atrás de uma mesa pesada para as partes, com as palmas das mãos sobre a madeira envernizada e fria, sentindo claramente como no peito ora se comprimia, ora se soltava com dificuldade um aro de ferro invisível, mas pesado. Ao meu lado, levemente inclinado para o meu ouvido, meu advogado Jorge Silva sussurrou com aquela cautela com que normalmente se fala com alguém parado na beira de um telhado alto. Roberto, me escuta. Você não é obrigado a concordar com isso agora. Podemos pedir uma pausa, podemos negociar. Mas eu apenas balancei levemente a cabeça, olhando fixamente à frente. Eu havia parado de discutir com o inevitável há muito tempo, pois minha profissão, em 30 anos, me ensinou uma verdade simples. Quando a estrutura de sustentação apodreceu, uma reforma cosmética já não adianta. É preciso demolir ou ir embora. À minha frente estava sentada Ana, minha esposa, a mulher com quem dividimos uma vida, uma mesa e uma cama por 27 anos inteiros. Naquele momento, ela parecia ter vindo não para destruir uma família, mas para assinar um lucrativo contrato comercial de fornecimento de concreto. Blazer escuro e severo, cabelo preso num coque impecável, queixo arrogantemente erguido. Ela olhava para o juiz com calma, até com um certo tédio preguiçoso, e pronunciava suas exigências com uma voz uniforme, desprovida de qualquer patos, como se simplesmente listasse itens num orçamento de construção. Ela queria o apartamento, o carro, todas as nossas economias familiares que havíamos reunido ao longo de anos, as contas e seu negócio inteiro sem divisão. Ela queria absolutamente tudo. E só depois de uma breve pausa, ela acrescentou 2 palavras que me abalaram mais do que qualquer perda de dinheiro. Exceto o filho. Ela renunciava ao nosso Lucas, de 19 anos, aquele menino por quem eu, durante 2 décadas, me levantava para o trabalho ainda no escuro, sem me dar o direito à fraqueza ou à doença. Aquele por quem economizávamos cada centavo para os estudos e suportávamos qualquer privação. Na sala caiu um silêncio pesado.
O juiz, um homem idoso com espessas têmporas grisalhas e um olhar infinitamente cansado, levantou os olhos dos papéis, tirou os óculos e me perguntou, olhando por cima da armação, se eu confirmava aquelas condições, por assim dizer, leoninas. Lentamente, vencendo o peso nos joelhos, me levantei do meu lugar, endireitei os ombros, respirei aquele ar empoeirado e disse com firmeza: confirmo, meritíssimo. E quando Ana, já convicta de sua esmagadora vitória, assinou o documento com um traço largo, eu disse baixinho, mas tão nitidamente que todos na sala me ouviram: deem tudo a ela. Por uma fração de segundo, as pessoas ao redor, a secretária, o oficial de justiça, algum assistente com uma pasta de papéis, pareceram parar de respirar de espanto. Ana permitiu-se um sorriso triunfante mal disfarçado, pois ela sinceramente acreditava que havia ganho aquela partida. Nesses momentos, o ser humano sorri não de alegria, mas da sensação embriagante de poder total sobre outro. E ela me olhava naquele instante como um sofá velho e desgastado que há muito tempo era hora de levar para o lixão da cidade. Ela ainda não sabia que aquele momento, aquele segundo exato do seu triunfo, eu havia preparado com frieza e meticulosidade durante 2 longos meses. Mas naquela manhã, parecia-me que eu estava assistindo a um desfecho que, na verdade, havia ocorrido muito antes daquela audiência. Tudo começou com uma pequena mentira que, envergonho-me de admitir, ignorei por tempo demais. Era uma noite comum de terça para quarta, sem nada de especial. Acordei no meio da madrugada. No relógio eram cerca de 2 horas. Para minha idade, isso infelizmente havia se tornado uma causa habitual de despertar, quando o organismo simplesmente para de respeitar o sono, o coração começa a bater de forma irregular e os pensamentos invadem a cabeça sem pedir licença. Eu estava deitado, ouvindo o silêncio do apartamento, e de repente percebi com um frio desagradável que não havia ninguém ao meu lado. A cama à minha direita estava vazia e já havia esfriado. Levantei-me com cuidado, tentando não fazer a cama ranger, para não acordar Ana, caso ela simplesmente tivesse saído para beber água, e descalço caminhei pelo corredor escuro. As tábuas do assoalho estavam desagradavelmente frias, e no escuro as molduras com nossas fotos de família brilhavam fraca e palidamente à luz da lua. Eu as conhecia de cor. Aqui o Lucas com os dentes da frente caídos, orgulhosamente com um buquê de girassóis no primeiro dia de aula. Ali, o mesmo Lucas segurando um enorme dourado numa pescaria no Rio Paraná. E ali, nossa foto de casamento, onde Ana e eu somos tão jovens, ingênuos e felizes. Como se fossem pessoas completamente estranhas que eu só havia visto no cinema. Eu já quase havia chegado ao banheiro quando notei uma luz estranha, azulada e antinatural que vinha do vão da porta da cozinha. Parei involuntariamente, pois luz naquele horário é sempre algo errado e inquietante, especialmente quando o filho está dormindo, não em casa, mas no alojamento da faculdade. Aproximei-me da cozinha em silêncio, como um gato, e vi Ana. Ela estava de costas para mim, em frente à bancada, usando apenas uma camiseta de casa com o cabelo solto sobre os ombros. Na mão segurava o celular, tão perto do rosto que quase o tocava. Seu polegar corria pela tela com velocidade incrível. Ela digitava, apagava o que havia escrito, digitava de novo e, nesse processo, sorria. Sabem, não era aquele sorriso protocolar com que uma esposa sorri para o marido no café da manhã ou durante uma comédia. Era o sorriso de uma mulher que de repente se sentiu jovem, desejada, viva. Era o sorriso de alguém que havia adquirido um segredo delicioso. Eu não via aquela expressão no rosto dela há uns 10 anos. Ela brilhava por dentro com aquela luz do celular.
Fiquei parado no vão da porta como se tivesse me transformado numa estátua de sal, observando-a em silêncio. Ela estava tão absorta que não me percebia de forma alguma, como se eu fosse um objeto de mobiliário. Dei um passo cauteloso para mais perto. Exatamente o suficiente para que meu olhar, acostumado depois de anos de trabalho a perceber defeitos microscópicos no concreto, conseguisse captar a tela por cima do seu ombro. O contato no topo do chat estava registrado com apenas uma letra latina: D. Na conversa apareciam frases que não queimam os olhos, mas as entranhas, deixando ali um vazio negro e carbonizado. Não vejo a hora da nossa nova vida. Quando você finalmente se libertar, não vai mais carregar esse peso morto. Peso morto. Essa palavra me atingiu mais do que qualquer outra. Não marido, não Roberto, nem mesmo velho. Peso morto. 27 anos de vida, a criação de um filho, as reformas intermináveis, meus plantões noturnos, o financiamento que quitei antecipadamente arruinando a saúde, todas as nossas festas e desgraças. Tudo isso agora se chamava de peso morto, que a impedia de alçar voo. Não irrompi na cozinha gritando, não arranquei o celular dela e não o joguei contra a parede. Não gritei: "Quem é esse D?" Embora provavelmente qualquer homem normal no meu lugar teria destruído tudo ali. Mas eu não gritei. Simplesmente sufoquei. O ar, de repente, ficou denso como algodão e não entrava facilmente. Tão silenciosamente quanto um ladrão em casa própria, recuei para a escuridão salvadora do corredor. As pernas ficaram moles e desobedientes. Cheguei ao banheiro, fechei a porta por dentro, acendi a luz intensa que feria os olhos e me olhei no espelho. De lá, me encarava um homem com as têmporas completamente grisalhas, com rugas profundas ao redor dos olhos, com um rosto no qual havia aflorado uma fadiga mortal não do trabalho, mas da própria vida. Eu via diante de mim um peso morto. Lavei o rosto várias vezes com água gelada, tentando desfazer aquela visão, mas a água escorria pelo pescoço até a gola da camisa, e eu não sentia frio. Estava tremendo com um tremor pequeno e desagradável. Voltei para a nossa cama e deitei, virado para a parede, na beira extrema. Ana chegou uns 20 minutos depois. Senti o colchão afundar sob seu peso e ouvi sua respiração tranquila e regular. Ela adormeceu quase que instantaneamente, como uma pessoa com a consciência limpa, pois à sua frente havia uma nova vida. E eu fiquei imóvel, olhando para o teto escuro até o amanhecer, ouvindo meu coração bater de forma rouca e irregular. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, compreendi pela primeira vez uma coisa terrível. Minha casa, minha fortaleza, já havia começado a desmoronar. A poeira simplesmente ainda não havia assentado, e ninguém além de mim ouvia o estalo das vigas quebrando. De manhã levantei como sempre, ao som do despertador. Ana estava na cozinha, preparando o café da manhã e cantarolando algo leve. "Bom dia, Roberto", disse ela com voz animada, sem nem se virar do fogão. "Bom dia", respondi. Minha voz estava rouca, estranha, como se eu tivesse ficado em silêncio por uma semana. Sentei à mesa e a observei. Ela parecia feliz, cheia de energia e disposição, como eu a lembrava quando jovem. E nesse momento me atingiu uma segunda onda, não de raiva, mas de uma estranha frieza glacial de profissional. Pensei, se eu agora criar um escândalo, se começar a discutir, ela simplesmente vai embora, vai bater a porta, pegar as coisas, pedir o divórcio, me acusar de tirania, e eu ficarei como o velho idiota culpado. Mas algo dentro de mim, uma espécie de intuição de engenheiro, me dizia: aqui a questão não é simplesmente um caso passageiro. As frases sobre se libertar e peso morto
não me davam sossego. Aquilo não soava como um impulso de paixão, soava como um plano, como uma estratégia fria de liquidação de empresa. Decidi ficar em silêncio, decidi observar. Vesti a máscara do marido calmo, um pouco cansado e cego, que não percebe nada além do seu próprio prato. Mas a partir desse momento comecei a olhar para minha esposa e minha casa da mesma forma que olho para rachaduras no concreto, com atenção, com imparcialidade e registrando cada detalhe. E muito em breve percebi que da nossa casa começava a desaparecer, tijolinhos por tijolinhos, peça por peça, a própria vida. Viver com uma pessoa de quem você suspeita de traição é como morar numa casa situada em zona de deslizamento. As paredes parecem estar no lugar, o telhado não vaza, mas você sente na pele como o solo sob a fundação vai deslizando devagar para o abismo, centímetro por centímetro. As semanas seguintes se tornaram para mim uma tortura refinada de silêncio. Eu voltava do trabalho, tirava os sapatos, lavava as mãos e me sentava para jantar em frente a Ana, ouvindo suas histórias sobre novos clientes e negócios bem-sucedidos. Eu balançava a cabeça, sorria nos momentos certos e fazia perguntas de praxe, mas por dentro só pensava numa coisa. Essas mesmas mãos que cortavam o pão à noite escreviam mensagens para o homem chamado D, prometendo a ele uma breve liberdade de mim. Nos últimos anos, Ana havia se apaixonado por uma tendência da moda chamada homestaging. Em linguagem simples, ela preparava apartamentos para venda ou aluguel, trazia móveis, criava a iluminação certa, pendurava quadros, dispunha vasos com flores secas para que o potencial comprador entrasse e se apaixonasse pela atmosfera logo de cara. Antes eu me orgulhava sinceramente do sucesso dela, pois Ana sempre teve um ótimo gosto. Ela sabia transformar qualquer caixa cinza num ambiente encantador, e as pessoas pagavam bem por essa transformação. Mas depois daquela noite, comecei a notar em seu negócio coisas estranhas que não se encaixavam na lógica habitual do trabalho de uma decoradora. Primeiro começaram a desaparecer coisas de casa. A princípio, era quase imperceptível, como a água que corrói a pedra gota por gota. O primeiro a sumir foi o antigo serviço de porcelana da minha avó. Uma porcelana legítima de vista alegre, fina, quase transparente à luz, com delicadas flores azuis, que ficava na cristaleira por décadas e só era usada nas grandes festas. Percebi a prateleira vazia num sábado de manhã, quando procurava o açucareiro. Ana, onde está o serviço? Perguntei com a maior indiferença possível, sem largar o jornal. Ana nem hesitou, continuando a regar as flores no parapeito. Levei para um objeto no centro histórico. É um apartamento num prédio antigo, pé direito alto, estuques. Precisava exatamente desse toque vintage para o ensaio fotográfico. Não se preocupe, terminamos as fotos e trago de volta intacto. Isso soava lógico, soava profissional. Se eu não tivesse visto a conversa, teria acreditado sem questionar. Mas os dias passavam e o serviço não voltava para a prateleira. Depois, desapareceram 2 cadeiras de madeira estilo colonial. Era meu orgulho pessoal. Eu as havia encontrado num mercado de pulgas em péssimas condições. Eu mesmo raspei 10 camadas de tinta velha, lixei, passei um verniz caro e retapecei os assentos com tecido novo. Nelas havia sido investido não apenas tempo, mas o calor das minhas mãos. Quando perguntei sobre elas, a resposta estava pronta de antemão. Roberto, você sabe que móveis retrô estão em alta agora. Tenho um objeto complicado em andamento. Precisava criar urgentemente um ambiente aconchegante na área de jantar. Devolvo em 1 semana, assim que encontrarmos inquilino. Mas o golpe mais doloroso, que quase me fez perder o controle, foi a história da poltrona.
Aconteceu numa terça-feira comum, quando eu e meu filho Lucas fomos à oficina trocar o óleo do meu carro e ficamos fora de casa boa parte do dia. Voltamos cansados, com fome, sonhando apenas em esticar as pernas diante da televisão. Entramos na sala e eu imediatamente senti que algo estava errado. O cômodo parecia ter ficado órfão. Sua geometria aconchegante habitual havia se quebrado. Minha poltrona favorita de couro, gasta, moldada ao longo dos anos ao formato das minhas costas, na qual eu lia à tarde e na qual havia embalado o pequeno Lucas quando ele estava dentindo, havia desaparecido. Em seu lugar, num canto, ficava jogada de forma solitária e ridícula uma espécie de puff disforme na cor amarelo-limão intenso, que parecia, naquela nossa sala clássica, como um garfo de plástico num banquete real. Mãe, cadê a poltrona do papai? Perguntou Lucas, surpreso, parado na entrada com as chaves na mão. Ana estava sentada no notebook, digitando rapidamente, e respondeu sem nem virar a cabeça, com aquela leveza descuidada com que se enxota uma mosca importuna. Oi, meus filhos, não comecem. A poltrona foi para um complexo residencial de luxo, para um escritório. Tem um cliente muito exigente lá. Ele precisava de solidez, de status. E esse puff eu joguei temporariamente para não ficar lugar vazio. Aguenta 2 dias, devolvo o seu tesouro. Lucas virou-se lentamente para mim. Em seus olhos, geralmente tão claros e tranquilos, eu vi uma mistura de perplexidade e pesada suspeita adulta. Ele me olhava como se perguntasse sem palavras: Pai, você vê que isso é mentira? Você não vai deixar que nos tratem assim? Naquele momento tive vontade de gritar, de jogar aquele puff ridículo contra a parede e exigir que tudo fosse colocado de volta no lugar. Mas me lembrei da expressão peso morto. Me lembrei da libertação. Se agora eu fizesse uma cena por causa de uma poltrona, ela me acusaria de mesquinharia, de que eu não a deixava se desenvolver, e escorregaríamos numa briga doméstica vulgar, na qual eu perderia por não conhecer toda a verdade. Cerrei os dentes com tanta força que a mandíbula travou. Fiz um aceno breve para o filho e disse baixinho, quase sussurrando: Tudo bem, Lucas. A mãe está trabalhando. Resolvemos depois. Vai para o seu quarto. O filho me olhou com decepção mal disfarçada, mas ficou em silêncio e foi para seu quarto, fechando a porta bem. Aquele som de porta fechando me atingiu mais do que um tapa. Percebi que não estava perdendo apenas móveis. Estava perdendo o respeito do meu próprio filho, que via como os pedaços da nossa casa eram carregados para fora enquanto o pai ficava calado. Mas eu precisava ficar em silêncio. Eu precisava não de suspeitas, mas de provas sólidas como concreto. Precisava entender a dimensão da catástrofe. Naquela mesma noite, esperando a casa mergulhar no sono, vesti-me silenciosamente e desci para a garagem. A garagem era meu refúgio, meu reino masculino, que cheirava a gasolina, madeira velha e tranquilidade. Naquela tarde, aquele cheiro me parecia cheiro de ansiedade. No canto mais distante, que Ana havia me pedido recentemente para desocupar para guardar material de trabalho, havia crescido uma verdadeira parede de caixas de papelão arrumadas. Acendi um abajur portátil fraco para que a luz não fosse vista da rua e me aproximei daquela parede. Em cada caixa, com a letra larga e confiante de Ana, havia inscrições a marcador. Objeto, centro. Objeto, apartamento novo. Tecidos. Decoração, pessoal. O coração batia em algum lugar na garganta. Peguei o canivete e, com cuidado, tentando não danificar a fita, abri a primeira caixa com a inscrição Decoração. Dentro não havia vasos modernos, nem estatuetas de design para venda. Ali estavam nossos álbuns de fotografias de família, aqueles que havíamos reunido desde o primeiro ano de nossa vida juntos.
os álbuns que deveriam ficar na prateleira para os netos folhear. Abri a segunda caixa, identificada como tecidos. Ali não havia cortinas para clientes, mas nossos edredons de inverno, jogos de cama caros que nos haviam sido presenteados no aniversário de casamento e até minha manta de lã favorita. Abri caixa após caixa, e a cada nova descoberta, o frio dentro de mim crescia, expulsando os últimos vestígios de esperança. Livros da minha biblioteca, edições raras de arquitetura, coleção de discos de vinil que havíamos reunido na juventude, conjunto de talheres de prata. Aquilo absolutamente não parecia um depósito temporário de adereços para negócios. Parecia um saque. Ana não estava apenas removendo móveis para ganhar dinheiro. Ela estava metódica, fria e deliberadamente retirando de casa tudo o que constituía nossa história comum, nossa memória, nosso alicerce material. Ela não estava apenas preparando uma saída, ela estava roubando nossa família enquanto dormíamos, empacotando nossa vida em papelão para levá-la para sua nova vida com um homem chamado D. Ela substituía objetos de qualidade por substitutos baratos, acostumando-nos a viver no vazio, enquanto ela mesma construía seu futuro sobre os escombros do nosso passado. Fechei a última caixa, alisando cuidadosamente a fita para não deixar rastros de abertura, e sentei num balde antigo virado de cabeça para baixo, no qual, certa vez, havia ensinado o pequeno Lucas a me passar as chaves de boca. Mãos tremendo, mas cabeça clara. Agora eu sabia com certeza. Isso não era uma crise no relacionamento. Era guerra. E o inimigo já não estava nos portões, estava dentro da fortaleza, retirando metodicamente as munições. Mas mesmo então, sentado na garagem fria entre nossa vida empacotada, eu não imaginava o quão fundo havia chegado a traição. Pensava que ela levava apenas objetos. Estava enganado. Os objetos eram apenas uma cortina de fumaça. O golpe de verdade, que me fez enxergar escuro e dobrar os joelhos, me aguardava alguns dias depois, quando decidi verificar o que considerava intocável. Depois daquela noite na garagem, quando vi nossas vidas embaladas, compreendi que o saque no próprio apartamento era apenas a parte visível do iceberg. Se uma pessoa é capaz de carregar às escondidas álbuns de fotos de família e apresentá-los como adereços, provavelmente não há freios morais nos demais aspectos também. Estava sentado no carro em frente ao escritório, olhando para o asfalto cinza do estacionamento e sentia dentro de mim funcionar o mecanismo frio da suspeita profissional. Se as rachaduras apareceram na fachada, é porque a fundação já foi corroída pelas águas subterrâneas há muito tempo. Precisava verificar o que constitui o sistema circulatório de qualquer família: nossas finanças. À tarde, quando Ana foi tomar banho, deixando o celular carregando na sala, não o toquei, pois não precisava de correspondências amorosas, precisava de números. Peguei meu tablet e entrei no aplicativo do nosso banco para verificar a conta poupança conjunta, que chamávamos de colchão de segurança. Não tocávamos nesse dinheiro por anos, guardando-o para casos de doença, reforma urgente ou emergência imprevista. Lembro que apenas 3 meses antes havia ali uma quantia equivalente a cerca de $12.000, o que para nossa família era a garantia de uma boa noite de sono. Quando a página atualizou, senti o estômago se apertar num nó. Na tela, brilhavam números míseros e irônicos. Pouco mais de 4.000. Comecei a rolar o histórico de operações, sentindo meus dedos esfriarem a cada linha. O dinheiro saía não em grandes transferências, para não levantar suspeitas, mas num fio constante e insistente. Saques em caixas eletrônicos, transferências para uma conta que eu não conhecia, pagamentos de contas que jamais havíamos discutido. Ana estava drenando nosso dinheiro comum de forma metódica e cuidadosa, deixando exatamente o suficiente para que eu não notasse a falta num olhar superficial,
mas pouco bastante para que essa conta já não pudesse salvar ninguém. Sentado na sala escura, ouvindo o barulho da água no chuveiro, percebi que estava sendo roubado, não numa viela, mas ali mesmo, no meu próprio sofá. E quem fazia isso era a pessoa a quem eu havia confiado as chaves do cofre. Mas até mesmo essa descoberta, como ficaria claro mais tarde, foi apenas uma leve contusão antes do golpe verdadeiramente devastador. O dinheiro da conta conjunta era, afinal, nosso dinheiro comum, e formalmente ela tinha direito a ele. Por mais que fosse baixeza, o verdadeiro horror me aguardava 3 dias depois, numa sexta-feira, quando voltei do trabalho mais cedo e por hábito passei pela caixa de correio no corredor. Entre os folhetos publicitários e as contas de luz, havia um envelope branco e grosso com o logotipo do banco onde ficava o fundo educacional do nosso filho Lucas. Abrimos essa conta quando Lucas tinha apenas 5 anos e combinamos que era uma reserva intocável, território sagrado, para onde depositaríamos dinheiro todo mês, independente de qualquer dificuldade. Abrimos mão de férias extras. Eu fazia turnos adicionais e bicos nos fins de semana. Ana economizava nas roupas. Tudo para que o garoto, ao chegar aos 20 anos, tivesse uma largada. Eu conhecia o valor final de cabeça, até o centavo. $25.200. Não eram milhões, mas eram a liberdade do nosso filho. A possibilidade de estudar onde ele quisesse, não onde fosse mais barato. E não começar a vida adulta já endividado. Abri o envelope ali mesmo, na cozinha, sem nem tirar as pesadas botas de trabalho, e desdobrei a folha de papel dobrada em 3 partes. Meu olhar foi direto para a linha saldo final, esperando ver a quantia familiar com os juros acumulados. Lá estava um 0. Simplesmente um 0 tipográfico gordo, seguido de vazio. Pisei, achando que estava com a vista cansada do trabalho, mas o número não mudou. Virei a página com mãos trementes e encontrei a linha da última operação. Transferência total de fundos. Data: 14 de fevereiro. Autorização: AO. Destinatário: Estilo Projeto Limitadada. 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Que ironia monstruosa e cínica. Naquele dia, quando ela provavelmente dava presentes e palavras de amor ao seu D, ela pagou aquela festa com o futuro do nosso filho. Autorização AO. Ana Oliveira. Era sua assinatura, seu acesso e seu direito como segunda titular da conta, que ela havia utilizado para cortar o cordão umbilical não de mim, mas do próprio filho. Liguei para a central de atendimento do banco e, enquanto ouvia os toques, rezei para que fosse um erro do sistema. Defeito, ataque de hackers, qualquer coisa, desde que não fosse verdade. Mas a voz polida e indiferente da atendente confirmou minha sentença. A transferência é absolutamente legal, Roberto. Foi iniciada pela segunda titular da conta, Ana Oliveira, com total cumprimento dos procedimentos de segurança. Os fundos foram para a conta de uma pessoa jurídica. Para qual conta? Perguntei, sentindo a voz enrudecer, transformando-se em rouquidão. Para onde exatamente foi o dinheiro do meu filho? Infelizmente, sem autorização da iniciadora da transferência, não temos o direito de informar a terceiros os detalhes do destinatário. É sigilo bancário, respondeu ela com a frase decorada, que soou como um tapa. Pousei o telefone sobre a mesa e o encarei por longo tempo, como se fosse um objeto vindo de outro planeta. $25.000, 20 anos de vida, as esperanças de Lucas. Tudo isso havia desaparecido num instante, dissolvido no ar por capricho de uma mulher que havia decidido começar uma nova vida. Saí de casa porque as paredes de repente começaram a me comprimir como uma prensa. Sentei no carro no estacionamento e simplesmente olhei para o volante. Depois fui para a garagem, sentei naquele balde virado e cobri o rosto com as mãos. Sabe, não chorei. Engenheiros não choram quando uma ponte desaba. Eles buscam as causas do colapso.
Mas dentro de mim, algo havia morrido definitivamente. Naquele momento morreu o marido apaixonado. Morreu o homem que esperava consertar tudo com conversas. Morreu aquele que queria preservar as aparências e se separar em paz. Se ela tivesse levado apenas o meu dinheiro, provavelmente eu teria perdoado ou simplesmente deixado para lá. Que ficasse com ele. Mas ela havia levado o dinheiro de Lucas. Ela havia roubado o futuro de alguém que ambos deveríamos proteger com a própria vida. E naquele silêncio da garagem, entre o cheiro de gasolina e poeira, dentro de mim surgiu uma decisão fria, afiada como um bisturi. Não vou gritar. Não vou fazer escândalo, que lhe daria pretexto para me apresentar como agressor e vítima. Não vou implorar que devolva o dinheiro, porque sei que ela não vai devolver. Vou agir como ajo numa emergência na obra. Documentar cada milímetro de destruição, reunir provas de negligência e preparar o relatório para o tribunal. Na manhã seguinte, liguei para meu velho amigo do Exército, Jorge Silva. Hoje, ele era um advogado renomado na cidade, especializado em processos de divórcio. Homem duro, pragmático e sem tolerância a lamentações. Nos encontramos num café discreto à beira da estrada, onde serviam um café forte, com leve amargor, e as garçonetes conheciam os clientes habituais de vista. Coloquei diante dele tudo o que tinha, sem omitir nenhum detalhe, por mais vergonhoso. A conversa noturna que eu havia fotografado, os objetos que desapareciam, a conta conjunta esvaziando e, por fim, o extrato com saldo zero do fundo educacional. Falei com serenidade, secamente, como numa reunião de obra, listando fatos, datas e valores, tentando não deixar emoções entrar na voz. Embora as mãos sob a mesa apertassem os joelhos até os nós dos dedos esbranquiçarem, Jorge me ouvia atentamente, sem interromper, fazendo anotações em seu caderno com letra miúda e cuidadosa, balançando levemente a cabeça quando eu mencionava algum valor. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou-os na barra da camisa e me olhou com seu olhar pesado e perspicaz. Então, Roberto, disse ele com uma voz em que tilintou o metal, se você agora começar uma guerra aberta, criar escândalo ou tentar bloquear contas, ela vai imediatamente se fechar em defesa total. Vai começar a esconder os rastros, transferir o patrimônio para o amante, queimar documentos e arrastar o processo por anos, até você arruinar com advogados. É isso que você quer? Não, respondi com firmeza. Quero proteger o filho. Quero recuperar o que é dele por direito. Então faremos diferente. Jorge inclinou-se para minha direção pela mesa, e sua voz ficou mais baixa, porém mais pesada. Vamos ficar em silêncio. Vamos documentar cada passo dela, cada real gasto, cada cadeira roubada. Que ela ache que você é um velho cego, surdo e fraco. Que ela se sinta vencedora. No tribunal, importam não as emoções, mas o papel. Vamos montar sobre ela um dossiê tal que, quando a verdade vier à tona, ela não terá como se defender. Você está pronto para fazer o papel de vítima submissa para dar um único golpe fatal no final? Olhei pela janela, onde as pessoas passavam apressadas pelos seus afazeres, sem suspeitar dos dramas que se desenrolavam nas mesas vizinhas, e me lembrei do envelope vazio, cheio de zeros. Estou pronto, disse eu. Fala o que preciso fazer. Jorge abriu uma nova página no caderno e escreveu no topo uma única palavra: auditoria. Para começar, precisamos entender para onde exatamente foi o dinheiro do filho. Você disse que o destinatário era estilo Projeto Limitanda. Precisamos descobrir quem está por trás disso e em que estão sendo gastos esses recursos. Você tem acesso ao notebook ou tablet dela? Acho que consigo, respondi,
lembrando que Ana frequentemente deixava seu antigo notebook de trabalho na garagem, considerando-o um lixo inútil. Naquele momento, eu ainda não sabia que o conteúdo daquele notebook abriria um segredo que viraria de cabeça para baixo toda a minha compreensão sobre com quem eu havia vivido esses 27 anos. Achei que estava procurando irregularidades financeiras, mas encontrei a chave para a destruição total do mundo ilusório dela. A partir daquele dia comecei a levar uma vida dupla, da qual nem mesmo as pessoas mais próximas suspeitavam. Durante o dia, eu era o mesmo Roberto Alves de sempre, engenheiro tranquilo da administração municipal que verificava orçamentos e discutia com empreiteiros sobre concreto de má qualidade. E à tarde, ao cruzar a soleira da minha própria casa, me transformava numa sombra silenciosa, um espião em território inimigo. Aprendi a olhar para a esposa sem ver nela a mulher amada, mas ver um objeto de observação que representava a ameaça potencial à segurança do meu filho. É uma habilidade terrível. Sentar à mesma mesa, passar o sal, discutir o tempo e ao mesmo tempo calcular como exatamente essa pessoa planeja te destruir. Minha principal aliada nessa investigação silenciosa foi a própria Ana. Mais precisamente, sua imprudência criminosa, característica das pessoas convictas de sua total impunidade. Ela me havia descartado de tal forma, considerando-me um peso morto, velho e lerdo, que nem se deu ao trabalho de apagar os rastros no espaço digital. A chave do enigma estava literalmente sob meus pés, na garagem, na mesma prateleira onde eu guardava os pneus de inverno e as ferramentas. Ali, entre as antigas revistas dela, estava juntando poeira seu antigo notebook de trabalho, abandonado há 6 meses quando ela comprou um novo tablet moderno. Ana estava convicta de que aquela tralha não funcionava mais, mas eu, como engenheiro, estava acostumado a consertar, não a jogar fora. Esperei o sábado, quando Ana saiu para um suposto objeto de trabalho, mas eu tinha certeza de que era um encontro com Daniel. Levei o notebook para dentro de casa, conectei-o à tomada e apertei o botão de ligar, sentindo-me um arrombador de cofres. A tela piscou, o sistema carregou e, que maravilha da preguiça humana, não havia senha de entrada, e todas as contas nos aplicativos de mensagens e e-mail abriram automaticamente, carregando o histórico de conversa da nuvem. Sentei na poltrona, aquele mesmo puff barato que agora substituía meu móvel favorito, e comecei a ler. Foi como mergulhar num esgoto sem roupa de proteção. Eu lia não apenas a correspondência amorosa de uma mulher entediada, mas as crônicas de uma verdadeira captação. Daniel, esse misterioso D, trabalhava profissionalmente, como um golpista experiente. No início da comunicação deles, datada do ano anterior, havia muita lisonja, elogios, palavras sobre afinidade de almas, queixas de solidão. Mas quanto mais eu folheava, mais claramente aflorava o único objetivo desse homem: dinheiro. Aninha, minha rainha, encontrei um espaço incrível para nosso futuro escritório, mas preciso dar a entrada até sexta, senão escapa. Escrevi a ele em outubro. Meu amor, sei que é difícil para você se decidir pelo divórcio, mas enquanto você depende financeiramente do marido, não podemos construir nosso império. Pressionava ele em janeiro. Esse idiota não vai perceber nada. Transfere em parcelas. Fala que é para compra de materiais. Aconselhava ele em fevereiro. Eu lia essas linhas e os cabelos da nuca se arrepiavam de horror e nojo. Ana não havia simplesmente se apaixonado. Ela havia caído sob a influência de um predador que metodicamente drenava seus recursos, jogando com suas ambições e cansaço do casamento. Mas o mais interessante não estava na conversa, mas na pasta Documentos, onde Ana, para minha surpresa, guardava rascunhos de registros contábeis do seu negócio. Abri o arquivo chamado Resumo do Ano e, percorrendo as tabelas com os olhos, quase dei um assobio.
Por fora, seu negócio parecia bem-sucedido e próspero. Fotos bonitas nas redes sociais, avaliações entusiasmadas, ocupação constante. Mas os números, que como se sabe nunca mentem, pintavam um quadro de catástrofe. A empresa estilo projeto estava falida. Vi enormes déficits de caixa, faturas não pagas a fornecedores de móveis no valor superior a $8.000, atrasos no aluguel do depósito e, o mais assustador para qualquer empreendedor, esquemas obscuros de evasão fiscal. Ela recebia pagamentos em dinheiro sem passar pelo caixa, mas fazia despesas por transferência, criando uma tesoura fiscal que ameaçava não apenas multas, mas um processo criminal. E aí o quebra-cabeça com o dinheiro de Lucas finalmente se encaixou completamente. Ana havia retirado $25.000 do fundo educacional não para investir em desenvolvimento. Ela simplesmente tapou o buraco. No navio que afundava, ela jogou o futuro do filho na fornalha de suas ambições, tentando salvar um negócio que já estava morto, para não fazer feio diante do amante. No extrato encontrei a transação de 15 de fevereiro. O dinheiro do filho entrou na conta da empresa, e já no dia 16, a maior parte do valor foi sacada em dinheiro no caixa eletrônico. O iniciador do saque era um certo Orlov D., o mesmo Daniel. Ele não estava investindo um centavo no negócio deles. Estava simplesmente ordenhando ela como uma vaca, embolsando o dinheiro vivo, enquanto ela assumia todos os riscos e dívidas. Surgiu em mim um desejo ardente e quase insuportável de encontrar esse Daniel e olhar nos olhos dele. Abri o navegador e comecei a procurar informações em fontes abertas. Daniel Alexandre Saraiva, 45 anos, corretor de imóveis. Encontrar o perfil dele numa rede social foi questão de 2 minutos. E o que vi me fez rir amargamente no silêncio do apartamento vazio. Na foto do perfil havia um homem confiante, com um sorriso de dentes brancos. E no status estava escrito: "Felizmente casado". Abri o álbum de fotos. Aqui está Daniel, abraçando uma mulher bonita por volta dos 40 anos. Legenda: "Minha Catinha, 20 anos juntos". Aqui estão eles com os filhos numa estação de esqui. Foto postada apenas uma semana atrás, quando ele escrevia para Ana que estava morrendo de saudade e solidão. Ali estão comemorando o aniversário da sogra. Ele não estava divorciado, não tinha a menor intenção de se divorciar. Estava fazendo um jogo duplo, usando cinicamente Ana como fonte de dinheiro fácil, contando-lhe histórias de vida infeliz e libertação iminente. Olhei para a tela onde a feliz família Saraiva sorria para mim na foto e senti uma estranha mistura de satisfação e pena. Ana destruía sua casa verdadeira, traía o marido e roubava o filho por causa de ilusões, por uma bolha de sabão que estouraria ao primeiro toque da verdade. Ela achava que ia para uma nova vida, mas na verdade caminhava direto para o abismo. E Daniel gentilmente a empurrava pelas costas. E nesse momento me deparei com a escolha moral mais difícil de toda essa história. Eu poderia agora imprimir essas fotos, jogá-las no rosto de Ana e dizer: "Olha, tola, por quem você nos traiu?" Seria justo. Salvaria ela do colapso definitivo. Talvez ela se arrependesse. Não. Me lembrei do envelope vazio de Lucas. Me lembrei dos olhos dele quando perguntou sobre a poltrona. Me lembrei da palavra peso morto. Ela havia cruzado a linha além da qual o salvamento se torna cumplicidade. Se agora eu abrisse os olhos dela, ela poderia se assustar, se recolher, mas o dinheiro do filho ela já não devolveria. Está com Daniel. Mas se eu ficar em silêncio, se eu permitir que ela cometa esse erro até o fim, terei a chance de puni-la como ela merece. No dia seguinte, voltei a encontrar Jorge. Coloquei diante dele as impressões dos indicadores financeiros da empresa de Ana e os dados sobre Daniel. Jorge estudou os papéis, assoviou e me olhou com respeito. "Roberto,
Você sabe o que achou? Perguntou ele, tamborilando o dedo na tabela com as dívidas. Isso não é apenas material comprometedor. É nossa estratégia de vitória. O que você quer dizer? Não entendi. Olha, Jorge circulou com a caneta o valor das dívidas fiscais e com fornecedores. No total, aqui se acumula quase 65 mil dólares, contando multas e juros que inevitavelmente virão. Esse negócio não é um ativo. É uma bomba com um mecanismo de temporização. Recostou-se na cadeira e sorriu com um sorriso predatório de advogado. Ana quer o divórcio, quer a divisão de bens. Ótimo. Vamos dar a ela o que ela pede. Vamos propor um acordo do qual ela não vai conseguir recusar por causa de sua própria ganância. Vamos dar a ela o negócio inteiro e, junto com o negócio, por lei, passam para ela todas as suas dívidas e obrigações. E o apartamento? Perguntei. O apartamento vai ter que dar, Roberto, senão ela não assina. Mas acredite em mim, quando essa bolha estourar, ela vai ter que vender tanto o apartamento quanto o carro para pagar os credores. Mas você sai do alcance do golpe. Você para de responder pelas dívidas dela. Você salva sua aposentadoria e sua liberdade. Isso se chama cavalo de Troia. Vamos presenteá-la com o próprio sonho dela, que a enterrará. Eu ouvia e entendia que era um plano cruel. Um plano que me deixaria sem teto, num apartamento alugado com uma mala de roupas. Mas era a única forma de sair dessa guerra com a consciência limpa e o sentimento de dever cumprido perante o filho. Prepara os papéis, Jorge, disse eu. Começamos a operação. 3 dias depois, Ana chegou em casa mais cedo do que o habitual. Ela parecia agitada, os olhos brilhavam com um brilho febril. Jogou o casaco direto no chão, passou pela cozinha onde eu e Lucas jantávamos e, sem sentar à mesa, pronunciou a frase que eu já esperava há 2 meses. Precisamos conversar. Estou pedindo o divórcio. Lentamente pousei o garfo. Olhei para o filho que havia encolhido na cadeira, branco como papel, e desviei os olhos para a esposa. Tudo bem, disse eu com calma. Vamos discutir as condições. Ela ficou até desconcertada com minha calma. Ela esperava gritos, súplicas, cenas, mas eu estava pronto. Sabia que na minha pasta já havia o projeto de acordo que seria a sentença dela. Ana ficou em pé no meio da cozinha de casaco, sem tirar os sapatos, como uma visita que entrou por 1 minuto e está com pressa para ir embora. Seu rosto estava firme, decidido, mas eu, que a conhecia há quase 30 anos, via os cantos dos lábios tremendo. Era adrenalina. Ela finalmente havia se decidido a pronunciar as palavras que havia ensaiado na conversa com Daniel por meses. Sou infeliz, Roberto, disse ela, olhando para algum ponto na parede através de mim. Me sufoco nesse casamento. Quero outra vida. Quero ser livre. Eu estava sentado à mesa com as mãos entrelaçadas. Lucas, nosso filho, estava sentado ao lado, com a cabeça baixa. Ouvia sua respiração entrecortada. Para ele, era uma facada nas costas. Para mim, o desfecho esperado de uma peça. Tudo bem, Ana. Respondi com uma voz que me pareceu assustadoramente serena. Se é assim que você decidiu, não vou te prender. De grado ou à força, não se trabalha. Ela piscou, claramente esperando uma reação diferente. Gritos, recriminações, tentativas de detê-la. Minha aquiescência a desconcertou, mas ao mesmo tempo lhe deu confiança. Desabotoou o casaco, sentou-se à frente e foi direto ao assunto, deixando de lado a lírica. Quero que resolvamos tudo de forma civilizada, sem tribunais e sujeira, disse ela no tom com que costumava negociar com fornecedores de móveis. Preparei uma lista do que considero uma divisão justa. Tirou da bolsa um papel dobrado e colocou sobre a mesa. Nem fui buscá-lo. Sabia o que estava escrito ali. Fala, disse eu.
O apartamento fica comigo. É minha casa. Coloquei minha alma nele. Fiz o design aqui. Para você ele é grande demais. Vai encontrar algo mais simples. O carro também é meu. Preciso para o trabalho, para transportar materiais. O sítio... Bem, o sítio você pode pegar, embora precise de investimento. Então é melhor vender e dividir o dinheiro. Fez uma pausa, encheu o pulmão de ar e continuou mais baixo, porém mais severo. E o negócio, estilo projeto limitada. Quero que você abra mão da sua parte. Você nunca se envolveu com ele. É minha criação. Quero ser a única proprietária, totalmente. Olhei nos olhos dela. Neles havia ganância. Aquela ganância cega sobre a qual eu e Jorge havíamos armado nossa armadilha. Ela tinha medo de que eu exigisse parte dos futuros milhões que Daniel havia prometido. Ela queria ficar com tudo para não ter que dividir a nova vida. Ana, perguntei baixinho, e o Lucas? Você pensou em onde ele vai morar, com o que vai estudar? Ana deu de ombros com irritação. Lucas já é adulto, pode morar comigo no seu quarto. E a faculdade... Mas ele é inteligente. Vai entrar pelo sistema de cotas ou vai fazer um empréstimo estudantil, como todo mundo. Não faça um inválido dele. E aí Lucas, que até então ficara imóvel como estátua, subitamente levantou a cabeça. Seu rosto estava vermelho. Nos olhos havia lágrimas, mas a voz soou inesperadamente clara e raivosa. Mãe, onde está o meu dinheiro? Ana se petrificou. Do que você está falando? Perguntou ela, mas os olhos começaram a fugir. O fundo educacional, disse o filho com precisão. Pai me disse que você o fechou. Onde estão os $25.000 que vocês estavam guardando para a minha faculdade? Na cozinha ficou tão silencioso que eu ouvi a geladeira zunir. Ana me lançou um olhar de ódio abrasador. Você contou para ele. Respondi com frieza glacial. Foi um investimento. Ela começou a se esquivar, mas a voz traiu um tremor. Apliquei no negócio para que trabalhassem. Vão voltar, Lucas, com juros. Em breve teremos tanto dinheiro que você vai poder estudar até em Oxford. Só espera um pouco. Investimento? Repetiu Lucas com um sorriso amargo, no qual reconheci com horror o meu próprio. Você roubou o meu dinheiro para dar para o seu negócio. Não se atreva a falar comigo assim. Ana explodiu, batendo a palma da mão na mesa. Sou sua mãe, faço tudo por vocês. Você é um filho ingrato. Lucas levantou-se lentamente da mesa. Ficou de repente muito adulto, mais alto, mais largo de ombros. Ele olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez, e aquilo o repugnava. Não vou ficar com você, disse ele baixinho. Vou com o pai. Não preciso dos seus juros. Tenho só vergonha de você ser minha mãe. Virou-se e saiu da cozinha. Ana ficou sentada, engolindo o ar como peixe jogado na areia. Seu rosto cobriu-se de manchas vermelhas. O golpe havia acertado o alvo, mas em vez de arrependimento, nela despertou raiva, a reação defensiva do egoísta. Então vão se danar, jogou ela no meu rosto. Os dois fracassados vivam na miséria e eu vou ser feliz. Você ouve? Vou ser feliz apesar de vocês. Assina os papéis e some da minha vida. Vou assinar, disse eu levantando-me. Vou te dar tudo, Ana. O apartamento, o carro, as contas e o negócio. Todo o negócio até o último clipe. Só quero uma coisa, que você desapareça da minha vida. Os dias seguintes se passaram numa espécie de névoa febril. Eu arrumava as roupas, não os móveis, não os eletrodomésticos. Pegava apenas roupas, ferramentas, livros e documentos. Lucas arrumava seus livros didáticos e o computador. Empacotávamos nossa vida em caixas, exatamente como Ana embalara nossas coisas na garagem. Só que fazíamos isso abertamente.
Nesse tempo, meu advogado Jorge preparava o texto final do acordo. Era uma obra-prima jurídica. Na primeira página, em letras grandes, estava listado o que Ana recebia: apartamento no endereço tal, veículo modelo tal, recursos financeiros nas contas tais. Parecia uma vitória total de Ana. Mas, na terceira página, na seção Direito e Societários, havia o item 4.2, escrito em linguagem jurídica padrão que Ana, cegada pela ganância, dificilmente iria analisar com um advogado. Ali estava escrito: a parte 2, Ana. Torna-se a única sócia da Estilo Projeto Limitada e assume todos os direitos e obrigações da sociedade, incluindo responsabilidade exclusiva por todas as obrigações de dívida atuais e futuras, contratos de crédito, débitos fiscais, multas e juros surgidos tanto antes quanto após a assinatura do presente acordo. A parte 1, Roberto, retira-se integralmente do quadro de sócios e fica isenta de qualquer responsabilidade subsidiária. Em linguagem simples, ao pegar a empresa, ela pegava também a falência. Ela pegava aqueles $65 mil de dívida, sobre os quais ela sabia apenas parcialmente, e os crimes fiscais, dos quais ela talvez nem desconfiasse, pois havia confiado a contabilidade a Daniel. Quando nos encontramos no cartório para a concordância prévia, Ana mal olhou para o texto. Folheou as páginas, viu apartamento Ana, carro Ana, negócio Ana, e sorriu de forma predatória. Finalmente você agiu como um homem, jogou ela para mim, assinando o rascunho. Entendeu que não dá para bancar esse nível. Sim, concordei, observando-a assinar a própria sentença. Entendi que esse nível eu não banco. Na véspera do julgamento, entrei em nosso quarto. Pela última vez. Ana falava ao telefone na varanda. A porta estava entreaberta e eu ouvia sua voz feliz. Sim, Dani, está tudo pronto. Amanhã é o julgamento. Ele assinou tudo. O apartamento é nosso. A empresa totalmente no meu nome. Nenhum sócio. A gente vai poder pegar aquele crédito com garantia de faturamento que você estava falando. Somos livres, meu amor. Fiquei de pé na escuridão do quarto e senti uma estranheza vazia. Nem raiva, nem dor restavam. Havia apenas a sensação de estar observando alguém que corre e se joga numa piscina vazia, certo de que há água lá dentro. Quis detê-la. Não. No momento em que ela chamou o filho de investimento e a mim de peso morto, ela mesma havia escoado a água dessa piscina. Saí do quarto, fechei a porta e fui para a cozinha, onde Lucas tomava chá. Sentamos em silêncio sob a luz de uma luminária pequena. O apartamento estava coberto de caixas. Amanhã já não estaremos aqui, pai? Perguntou Lucas baixinho. Vai ter dinheiro para o aluguel? Tenho um pouco. Fiz uns freelas. Coloquei a mão no ombro dele. Vai ter, filho. Tenho as mãos, tenho a cabeça. A aposentadoria está chegando. E não pretendo largar o trabalho. Vamos conseguir. O principal é que não perdemos a consciência. E dinheiro? Dinheiro a gente corre atrás. Você vai mesmo dar tudo para ela? Ele ainda não conseguia acreditar. Vou dar a ela o que ela pede, respondi. E nesse momento, pela primeira vez em meses, me permiti um sorriso fraco. Às vezes, Lucas, o presente mais assustador é dar a uma pessoa exatamente o que ela quer, junto com todos os defeitos ocultos. Chegou a manhã do julgamento. Me barbeei, olhei para o espelho e disse ao meu reflexo: aguenta, Roberto, faltam 2 horas. Saímos de casa deixando as chaves no aparador. À frente estava o desfecho, o momento da verdade, quando os fatos deveriam colidir com as ilusões. Eu estava pronto. A armadilha estava armada e Ana já havia levantado o pé sobre ela. A audiência começou pontualmente às 10 da manhã.
Mas me parecia que o tempo naquela sala abafada, revestida de painéis plásticos baratos, havia parado, transformando-se numa substância cinzenta e viscosa. O juiz, aquele mesmo homem de rosto cansado de quem já falei, folheava nosso processo com o ar de quem viu 1000 divórcios assim e já sabe de antemão como tudo vai terminar. À minha esquerda estava Jorge, calmo e imóvel como uma pedra. Apenas seus dedos tamborilavam quase imperceptivelmente sobre a pasta grossa de documentos à sua frente. À frente estava Ana, com sua advogada, doutora Fernanda Costa, uma senhora com penteado impecável e olhar predatório, que claramente contava encerrar o caso em meia hora e ir almoçar como vencedora. Ana irradiava. Era um fulgor doentio, febril. Ela se mexia na cadeira, cochichava com a advogada e lançava para mim olhares curtos e triunfantes. Ela já se via livre, rica, dona de um negócio próspero e de um imóvel de alto padrão. Ela não percebia que estava sentada sobre um barril de pólvora com um pavio queimando à sua beira. Autora, a senhora confirma seus pedidos? Perguntou o juiz monotonamente, sem levantar os olhos dos papéis. A senhora insiste na transferência total dos direitos de propriedade do apartamento, do veículo e de 100% do capital social da Estilo Projeto Limitada. Para a senhora? Ana saltou do lugar como uma aluna pronta para responder a lição. Sim, meritíssimo, confirmo integralmente. É o meu negócio. Eu o criei e quero administrá-lo com exclusividade. Meu marido... Fez uma pausa, escolhendo a palavra mais suave para parecer magnânima. Roberto nunca participou dos assuntos da empresa. Ele é alheio ao design e à gestão. Isso não lhe é necessário. O juiz voltou o olhar para mim. Réu, o senhor concorda com essas condições? O senhor entende que na prática fica sem os bens adquiridos em comum, à exceção dos pertences pessoais? Levantei-me devagar. A garganta estava seca, mas me forcei a falar com clareza para que cada palavra ficasse registrada em ata. Sim, meritíssimo, concordo. Quero que minha ex-esposa receba exatamente o que ela pede. Tudo o que ela listou deve pertencer a ela. A doutora Fernanda, advogada de Ana, arqueou a sobrancelha com surpresa. Ela claramente esperava batalha, discordâncias, barganha por cada cadeira. Minha capitulação lhe pareceu suspeita demais, mas a ganância da cliente pressionava, e ela decidiu não procurar ciladas onde via vitória. Nesse caso, o juiz nos empurrou os exemplares do acordo. Peço às partes que selem o entendimento com suas assinaturas. Ana assinou primeiro. Fê-lo com desenvoltura, com confiança, quase sem olhar para o texto, como quem dá autógrafo para um fã. Eu sabia que naquele momento, com aquela assinatura, eu não estava apenas cedendo o apartamento. Estava fechando a armadilha. Olhei para a Ana. Ela sorria. Naquele sorriso não havia um pingo de arrependimento pelos 27 anos de casamento. Havia apenas a alegria de finalmente ter se livrado do peso morto. Exalei e assinei. Acordo assinado, anunciou o juiz. O tribunal aprova as condições. Meritíssimo, um momento. De repente se ergueu a voz profunda e calma de Jorge. Ele se levantou, segurando naquelas mãos a pasta recheada. Na sala pairou um silêncio tenso. O sorriso no rosto de Ana vacilou. A doutora Fernanda ficou tensa como um cão de caça que farejou a presa. De acordo com o item 4.2 do acordo assinado, a autora passam todas as obrigações da Estilo Projeto Limitanda, pronunciou Jorge em voz alta. Para evitar mal-entendidos futuros e registrar o estado das coisas no momento da transferência, pedimos que sejam juntados ao processo o laudo de auditoria financeira da empresa, bem como cópias das notificações de débito que a parte do réu reuniu diligentemente a partir de fontes abertas e do e-mail corporativo. Jorge se aproximou da mesa do juiz e depositou uma pilha de documentos. Uma cópia estendeu para a advogada de Ana.
A doutora Fernanda pegou os papéis com a negligência profissional de sempre, mas assim que seu olhar caiu na primeira página, seu rosto mudou. A máscara de superioridade entediante desapareceu instantaneamente. Ela empalideceu, os olhos percorreram as linhas. "O que é isso?" sussurrou ela, mas no silêncio da sala soou como um grito. "Isso, colega. É o registro das obrigações correntes do negócio que sua cliente tão insistentemente queria para si", explicou Jorge com gentileza. "Débito fiscal do ano passado, confirmado pelo termo de conciliação. Ações de fornecedores de imóveis no valor de $8.000. Notificação do locador do depósito por $12.000. E o mais interessante, extratos das contas corporativas." Ana, pressentindo algo errado, arrancou os papéis das mãos da advogada. "Que dívidas? Do que vocês estão falando?" Sua voz foi para o agudo. "Tenho um negócio de sucesso. Isso é um erro." "Olhe para a página 5, Ana Oliveira", disse Jorge calmamente, como numa aula. "Ali consta a transferência de 14 de fevereiro. $25.000. Recursos provenientes, a quanto nos consta, do Fundo Educacional Familiar." Ana parou. "E olhe para a linha seguinte", prosseguiu Jorge implacável. 15 de fevereiro. Saque em espécie no caixa eletrônico. Pessoa que realizou a operação: Daniel Alexandre Saraiva. Motivo: sob prestação de contas. Comprovantes de devolução dos recursos ou de sua destinação correta não constam na contabilidade. Na prática, esse dinheiro foi retirado da circulação e apropriado por terceiro. E como a senhora é agora a única proprietária, a responsabilidade por essa diferença e pelos tributos sobre esse valor recai exclusivamente sobre a senhora." Ana olhava para o documento e ouvia seu mundo desmoronar. Ela via esses números, via o nome Saraiva ao lado do valor sacado. "Dani", sussurrou ela apenas com os lábios. "Mas ele disse que havia pago o aluguel." Ela levantou os olhos para mim. Neles já não havia triunfo. Havia terror animal da pessoa que de repente percebeu que está no cadafalso com a corda já no pescoço. "Você sabia?" Ela respirou fundo. "Você sabia de tudo?" "Sou engenheiro, Ana", respondi baixinho, olhando direto nos olhos dela. "Tenho o hábito de verificar as estruturas de sustentação antes de assinar o auto de recebimento. Você queria esse negócio, você o recebeu junto com todas as rachaduras, a podridão e as dívidas." A doutora Fernanda, advogada experiente, avaliou instantaneamente a dimensão da catástrofe. Ela entendeu que havia sido enganada, que sua cliente era falida e Daniel, um golpista que iria sumir com o dinheiro, deixando Ana para desenterrar os escombros. Ela tentou se levantar. "Meritíssimo, retiramos o consentimento. Minha representada foi induzida ao erro. Exigimos a revisão das condições." O juiz, que já havia examinado os documentos apresentados por Jorge, tirou os óculos e esfregou o nariz. Em seus olhos, faiscou algo parecido com compaixão, misturada à rigidez da lei. "Protesto indeferido", disse ele com voz firme, que fez Ana dobrar os joelhos. A autora, agora mesmo, na minha presença e registrado em ata, confirmou que estava a par da situação e insistia em receber o negócio em propriedade exclusiva. O réu não ocultou informação. Os documentos extraídos da própria base de dados da empresa, o desconhecimento dos próprios indicadores financeiros não exime da responsabilidade. O acordo está assinado e homologado pelo juízo. A decisão tem efeito imediato. A batida do martelo soou como um tiro. Ana caiu na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Os papéis se espalharam pelo chão. A doutora Fernanda começou a sussurrar algo furiosamente em seu ouvido, recolhendo os documentos, mas Ana não a ouvia.
Ela ficou sentada, balançando de um lado para o outro, repetindo a mesma coisa. 25.000. Ele os levou, mas ele havia prometido. Ela chorava não porque havia me perdido. Ela chorava não porque havia traído o filho. Ela chorava porque sua bela vida havia se mostrado uma cenografia de papelão que se desfez ao primeiro sopro de vento. Daniel não havia apenas a usado. Ele a havia roubado e pendurado sobre ela as dívidas que agora tomariam dela o apartamento e o carro pelos quais tanto havia lutado. Me inclinei para o juiz, virei e caminhei para a saída. Não sentia alegria. A vingança não traz alegria. Traz apenas vazio e um sabor amargo e pesado de cinzas na boca. Mas sentia outra coisa: alívio. O abscesso havia aberto. A mentira havia acabado. Na porta me virei por um segundo. Ana estava sentada sozinha no meio da sala enorme. A advogada já havia se afastado, checando alguma coisa com a secretária. Minha ex-esposa parecia pequena, miserável e infinitamente solitária, a velha senhora diante dos cacos da própria vida. Só que a louça ela mesma havia quebrado, com as próprias mãos, achando que era uma carruagem de ouro. Saí para o corredor, onde Lucas me esperava num banco. Ele saltou ao me ver e em seus olhos havia medo. "E aí?" perguntou ele. "Acabou, filho", disse eu, colocando a mão no ombro dele. "Somos livres." "E a mãe?" perguntou ele baixinho. "A mãe recebeu o que queria", respondi. "Vamos, precisamos construir uma nova vida, dessa vez sobre uma fundação honesta." Respirei fundo o ar frio do corredor e pela primeira vez em muitos meses senti que conseguia respirar. Mas eu ainda não sabia que a prova mais importante, a prova do perdão e o ponto final no destino de Ana, ainda estavam à nossa frente. As primeiras semanas da nossa nova vida se passaram ao som da chuva batendo na laje de metal barata da varanda do nosso apartamento alugado. Era um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia, num prédio que meus colegas engenheiros chamariam de construção da era da austeridade. Aqui cheirava a batata frita do vizinho vindo do corredor e umidade do porão. Mas para mim e Lucas, aquele ar parecia mais doce que o ar dos Alpes. Não tínhamos camas, dormíamos em colchões infláveis. Não tínhamos mesa de jantar. Comíamos sentados no chão, usando caixas de livros viradas como móveis. Naquela primeira noite, depois do julgamento, compramos do mercadinho da esquina a coisa mais simples: um frango assado, um pão preto e um pacote de chá. Sentamos no chão da cozinha vazia, desmanchamos o frango quente com as mãos, molhamos o pão no molho e ficamos em silêncio. Nesse silêncio, não havia mais tensão. Era o silêncio depois da batalha, quando a artilharia cessou e você simplesmente se alegra de estar vivo. Lucas me olhou, limpando os dedos gordurosos no guardanapo, e de repente perguntou, olhando direto nos meus olhos: "Pai, você não se arrepende?" "Do apartamento? Você o reformou com as próprias mãos." Bebi o chá quente na caneca e respondi com honestidade: "Paredes são apenas tijolos e concreto, Lucas. Papel de parede pode ser trocado, móvel pode ser comprado, mas honra e autoestima não se vendem no mercado." Dei a ela as coisas para preservar a nós dois. Considero isso o preço pago para sair de um prédio em chamas. As notícias de como o império de Ana desmoronava começaram a me chegar algumas semanas depois. A cidade não é tão grande, e no ramo da construção e do mercado imobiliário, os boatos se espalham mais rápido que um incêndio florestal. O cenário que eu e Jorge havíamos calculado começou a se concretizar com uma precisão matemática assustadora. Assim que Ana assumiu o posto de única proprietária, uma avalanche desabou sobre ela.
Os fornecedores de móveis, percebendo que não adianta mais aceitar desculpas, entraram com ação coletiva e bloquearam as contas da empresa. A Receita Federal, recebendo nosso material, iniciou uma auditoria e bloqueou as operações até o esclarecimento das circunstâncias dos esquemas irregulares. Mas o golpe mais devastador, aquele que a destruiu de vez, Não veio dos órgãos do governo. Veio do homem por quem ela havia feito tudo aquilo. Quando os problemas começaram, Ana, naturalmente, correu para Daniel. Ela o ligava, esperando que ele, como empresário bem-sucedido e seu futuro marido, resolvesse os problemas, desse o depósito, ajudasse com dinheiro, com aquele mesmo dinheiro que ele havia sacado do cartão do filho dela. Mas o telefone do contato D estava desligado. Um dia, 2, uma semana, Daniel havia desaparecido. Ele se dissolveu no ar como neblina matinal, junto com o dinheiro vivo de Lucas e o capital de giro restante da empresa. Ele era um parasita profissional. Assim que o organismo doador começou a morrer, ele simplesmente se soltou e foi buscar uma nova vítima. O desenlace desse drama amoroso chegou no início de abril e me foi contado por um conhecido comum que por acaso foi testemunha de uma cena num banco. Ana tentava descobrir para onde havia ido o dinheiro e, em desespero, encontrou o número da esposa de Daniel, aquela Catarina da foto. Ana estava convicta de que Daniel era divorciado, que Catarina era passado. Ela ligou para ela, talvez para fazer uma cena ou encontrar o noivo desaparecido, e recebeu uma resposta que provavelmente vai soar em seus ouvidos pelo resto da vida. Catarina não gritou. Simplesmente mandou para Ana uma mensagem curta e o scan do passaporte com carimbo de casamento e acrescentou: "Eu e Daniel não nos divorciamos nem pretendemos. Ele me contou tudo. Disse que você era uma cliente transtornada que o perseguia e insistia em forçar dinheiro sobre ele. Obrigada pelo presente para o nosso aniversário. Compramos um carro novo. Não ligue mais aqui, ou vou prestar queixa por perseguição." Naquele momento, para Ana, desmoronou tudo. Não apenas o negócio, não apenas o dinheiro. Desmoronou a ilusão pela qual ela havia traído marido e filho. Ela entendeu que não havia sido a mulher amada, nem a parceira de negócios, mas simplesmente uma carteira com pernas. Uma mulher que, envelhecida, havia sido usada e jogada na sarjeta como um lenço descartável. Me contaram que a viram depois. Ela havia envelhecido uns 10 anos em um mês. Vendia nosso carro para quitar ao menos parte das dívidas fiscais. O apartamento, aquele mesmo pelo qual havia lutado no tribunal, estava à venda com urgência, pois os oficiais de justiça já estavam inventariando os bens. Ela havia ficado sozinha num apartamento vazio entre as caixas, exatamente como um dia havia planejado nos deixar. O círculo se fechou. Não tirei satisfação disso, honestamente. Quando soube, senti apenas uma tristeza surda e dilacerante. Tinha pena daquela Ana que eu havia amado 20 anos atrás, mas aquela mulher já não existia mais. E nossa vida continuava. Eu e Lucas aprendemos a viver de novo. Eu pegava bicos, fazia projetos de madrugada. Lucas se empregou como entregador depois das aulas para não me pedir dinheiro de bolso. Era difícil. O dinheiro estava extremamente apertado. Economizávamos na comida, andávamos com as jaquetas velhas. Às vezes, à tarde, olhando para o filho cansado, sentia uma pontada de culpa. Terei feito a escolha certa? Talvez devesse ter lutado pelo dinheiro, arrancar na força? Mas a resposta veio em meados de abril. Naquele dia, voltei tarde do trabalho, cansado como um cão, e no apartamento cheirava algo gostoso. Lucas havia fritado batata. Ele me recebeu no corredor e imediatamente percebi que algo havia acontecido. Ele estava encostado no batente da porta. As mãos tremiam e os olhos brilhavam com um fulgor febril. Nas mãos segurava um envelope branco e grosso. "O que é isso?" perguntei, sentindo o coração dar uma pausa.
Uma conta atrasada? Multa, pai. A voz dele se partiu. Chegou. Abre. Peguei o envelope. Era uma carta da universidade, aquela mesma em que ele sonhava estudar, mas na qual havíamos perdido as esperanças depois do roubo do fundo. Rasguei o papel com os dedos enrijecidos. Prezado Lucas Alves, após análise do seu portfólio, resultados da Olimpíada e redação de ingresso, a comissão de seleção tomou a decisão. As letras saltitavam diante dos meus olhos. Pisquei, foquei. Tomou a decisão de aprová-lo no curso pelo sistema de cotas com concessão de bolsa acadêmica majorada. Baixei a carta. Os joelhos cederam e sentei direto no sapateiro. Gratuito? Reperguntei com voz rouca. De graça? Totalmente! Soltou Lucas e de repente sorriu largo, como criança, como não sorria há 6 meses. E bolsa, pai, vai dar. Vou entrar sem o dinheiro dela, sozinho, por mim mesmo. Me levantei e abracei o filho com força. Ficamos no corredor estreito do apartamento alugado, 2 homens adultos, nos batendo nas costas e engolindo lágrimas. Naquele momento, senti como dentro de mim, finalmente, se soltou aquela mola que havia estado comprimida por 8 meses. Dinheiro pode ser roubado. Móvel pode ser removido. Apartamento pode ser tomado. Mas não se pode roubar o que está dentro. Não se pode roubar caráter, inteligência e consciência. Ana havia roubado de Lucas $25 mil, achando que o privava do futuro. Mas, na verdade, lhe havia dado algo mais valioso. Havia lhe dado raiva, persistência e compreensão de que nessa vida só se pode contar consigo mesmo e com a família. E ele havia conseguido. Ele a derrotou não no tribunal, mas aqui, nessa carta.